Bíblias em Mateus capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 16. Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Essa palavra que fala a respeito dos trabalhadores na vinha, ela é Jesus explicando um outro texto, um outro contexto. Que começa quando Jesus estava num lugar e se aproxima dele um jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo de número 16, diz que Jesus estava ensinando e pregando a palavra de Deus, e de repente chega um jovem até ele e fala assim, bom mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Que é a passagem do homem rico. E Jesus então olhando para aquele homem, ele fala assim, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Você conhece a lei. Cumpra a lei que você vai entrar na vida eterna. E de repente, aquele homem então respondeu, quais? Perguntou o homem. Quais mandamentos eu devo cumprir? E Jesus falou, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. E aí ele vai responder assim, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a minha mocidade. O que mais eu devo fazer? E diz então, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus o amou e responde para ele, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus fala para aquele homem assim, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Aquele homem, então, percebe o quão distante ele estava de Jesus, pelo amor que ele tinha aos seus bens, aos seus tesouros. E aí, de repente, ele vai embora. Os discípulos, então, vendo isso, ficam estarrecidos. Imagina um homem chegando para Jesus e falando para Jesus que cumpria todos os mandamentos desde a mocidade. Jesus vai ali e impõe uma outra condição, que era que ele vendesse todos os seus bens e seguisse a Jesus, para que ele pudesse herdar o reino dos céus. Os discípulos vendo aquilo, eles então ficam imaginando, quem pode se salvar? E aí os discípulos falam para Jesus assim, Jesus diz para os discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí ele vai falar assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. De repente os discípulos ficaram desesperados. Se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ninguém vai ser salvo. E os discípulos então perplexos perguntaram, então quem pode ser salvo? Já que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que
aquele homem ser salvo? Jesus olha atentamente para eles e responde: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. O que Jesus está dizendo ali? Muitas pessoas interpretam essa passagem do rico dizendo que os ricos não podem herdar o reino dos céus. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a salvação aos homens é impossível. Aquele homem, ele estava cumprindo todos os mandamentos desde a sua mocidade. E Jesus diz que ainda não era suficiente. E ele vai e diz para aquele homem que ele deveria vender todos os seus bens e dar aos pobres. E certamente, se ele fosse capaz de fazer aquilo, ainda assim não seria suficiente. É impossível alcançar a salvação pelos meios próprios. E Jesus diz que, a partir daquele momento, a salvação era algo que era impossível aos homens. E ele vai dizer assim: mas a Deus tudo é possível. A salvação é algo que é possível para Deus. Quem salva é o Senhor quem nos salva. O homem não tem poder de salvar a si mesmo, nem aquele homem e nem nenhum dos discípulos. Mas quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e depois diz que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, os discípulos imediatamente entendem que se entrar no reino dos céus dependia exclusivamente de se desfazer de todos os seus bens, eles estavam bem na fita. Eles estavam ali em posição privilegiada. Eles vão e falam para Jesus assim: olha o que Pedro diz: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo que a gente tinha para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Olha que pergunta interessante. Pedro tinha abandonado seu ofício, Pedro tinha abandonado seu barquinho de pesca e passou a seguir Jesus. Não só Pedro, Tiago, André e João também viviam no mesmo ofício. Mateus era um publicano, e cada um deles ali tinha sua profissão antes de servir a Jesus. E eles começam a servir a Jesus e Pedro fala assim: Senhor, se o negócio é se desfazer de tudo que a gente tem, de todos os nossos bens, para te servir, para que a gente alcance uma recompensa, qual é a nossa recompensa? Qual recompensa nós teremos direito? E Jesus então olha para eles e fala assim: quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedade por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E Jesus fala assim: olha, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão ter uma recompensa. Mas a recompensa maior que vocês vão ter é herdar a vida eterna. Essa é a grande recompensa que Deus prometeu para cada um de nós. Deus não prometeu casa, carro, dinheiro, fama. Quem prometeu isso foi o diabo. O diabo prometeu isso. Quando leva Jesus para o deserto, o diabo promete todas essas coisas. O que as pessoas estão em busca, quem oferece é o diabo. Agora, o que Deus nos prometeu, o que Jesus nos prometeu, foi a salvação, a vida eterna, algo que só Ele pode fazer. Ao homem não é possível alcançar a salvação pelos meios próprios, pelos méritos próprios. Não há espaço para meritocracia no reino. A salvação é um instrumento único, exclusivo da graça de Deus. É Deus salvando o pecador. É Deus indo em resgate do pecador. Romanos capítulo 3, versículo 15, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É Deus que vai em resgate desse pecador. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em ofensa contra Deus. Nós não podíamos responder a nenhum tipo de estímulo. É Deus que nos resgata. E aí Jesus vai dizer isso aos discípulos: olha, vocês que deixaram qualquer coisa em prol, pela minha causa, vocês vão receber uma recompensa por isso. Mas por fim, vocês vão receber a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aí ele vai contar a parábola. Aí ele fala assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã. Qual que é o contexto dessa parábola? Imagina o seguinte: quem conhece plantação, a plantação você tem um período em que você trabalha quando você está preparando a terra e você planta. Depois você não faz mais nada durante um grande período, durante um longo período, até que a própria natureza se encarregue de fazer o trabalho dela, ou seja, a chuva que vai fazer o trabalho. E depois chega a época da colheita. Quando chega a época da colheita, é necessário muita gente para trabalhar.
Enquanto é a época da semeadura, menos pessoas são necessárias para trabalhar. Ou seja, imagina que uma semente ela pode prosperar 30, 60, até 100 vezes. Então, cada semente que você plantar uma sementinha, você vai colher 100 vezes mais. Então, se você precisa de uma pessoa para semear, você precisa de, no mínimo, 10, 20, 30 vezes mais pessoas para poder colher. No mínimo. E aí, nesse contexto, imagina que não tinha os equipamentos agrícolas que a gente tem hoje, que é máquina para fazer absolutamente tudo, é máquina para preparar o solo, é máquina para abrir o solo, é máquina para poder fazer a semeadura, é máquina para colher, é máquina para tudo. Naquele contexto, o trabalho era todo manual, desde o trabalho da preparação do solo, desde o trabalho de semear no solo, até o trabalho da colheita. Chegou a hora de colher. Aquele homem, ele não tinha todos os funcionários necessários à sua disposição. Porque não fazia sentido você manter um grupo enorme de funcionários durante a época que não é a época da colheita, que você precisa de muita gente para colher. Então, quando chega na época da colheita, é necessário que hajam muitos trabalhadores eventuais. Pessoas que não eram trabalhadores, eles podem ser chamados ali naquela circunstância. E naquele contexto, era comum que nas praças as pessoas ficassem esperando uma oportunidade de trabalho ao longo do dia. Eles ficavam esperando nas praças. Quem já foi caminhoneiro, como é o caso do pastor Ricardo, o caminhoneiro ele sai de uma cidade para outra com um caminhão carregado. Pode ser uma carreta do tamanho do mundo, tamanho que for. Ele não leva ajudante. Ele vai sozinho. Quando ele chega próximo à cidade que ele vai descarregar aquele caminhão, ele contrata alguém que é chamado de chapa. O chapa é o cara que vai ajudar a descarregar o caminhão, ou que vai ajudar a carregar o caminhão. Ele é contratado para aquele trabalho pontual. Ele vai descarregar o caminhão, ele é da cidade onde o caminhão vai ser descarregado, depois termina, ele recebe e vai embora. Da mesma forma, aquele senhor ele vai para um lugar onde ficavam essas pessoas esperando uma oportunidade de trabalho. E chegou alguém que estava ali muito diligente, esperando uma oportunidade. Às 6 horas da manhã, quando começava o turno. Aquele senhor passa na praça e já tem um grupo de trabalhadores ali esperando aquela oportunidade. E ele chama aqueles trabalhadores. Às 6 horas da manhã, primeira equipe de trabalho. Quando ele chega na colheita, o trabalho ainda é muito. É trabalho para mais gente. Ele volta para a praça. E de repente, tem outros desocupados lá que estão sem fazer nada. E ele fala assim, vocês não arrumaram o trabalho ainda? Não. Então vem comigo. Aí leva eles para a colheita e continua o trabalho. Só que ainda é muito trabalho. Meio-dia, ele volta lá para a praça, chega na praça, mais um grupo de gente, leva para a lavoura. E de repente, já no final do dia, 17 horas, o turno acabava às 18. Às 17 ele está passando na praça. E ele vê um grupo de gente, que não era aqueles que acordaram 6 horas da manhã esperando uma oportunidade para trabalhar. A Bíblia vai dizer que era um grupo de gente desocupada. E ele chama. Para o primeiro grupo de trabalho, que ele contratou às 6 horas da manhã, ele falou assim, eu vou pagar para vocês um dia de trabalho, que é um denário, que a gente já aprendeu que significa que é um dia de trabalho, que era uma moeda de prata romana. Eu vou pagar para vocês o salário de um dia. Ok? Primeiro turno, ok. Já para o segundo turno, ele não prometeu pagar um denário, um dia de trabalho. Ele falou, pagarei o que é justo. E para o segundo grupo da meia-dia, ele falou a mesma coisa, eu pagarei o que é justo. E para o último grupo, às 17 horas, ele também não promete um dia de trabalho. Ele chama aqueles homens e fala assim, por que vocês estão desocupados aí? Por que vocês estão aí sem fazer nada? Ah, ninguém chamou a gente o dia inteiro. Mentira que o cara já tinha passado lá 3 vezes e eles não estavam lá. Mas eles falaram que ninguém chamou eles o dia inteiro. Eles não estavam lá. Não é verdade? E aí ele vai e chama aqueles homens e aqueles homens são levados para a colheita e eles trabalham ali por longos 60 minutos. 1 hora de trabalho. Espero que essa lavoura seja perto do lugar onde ele estava contratando, que senão só no percurso eles já teriam matado metade do tempo que eles deveriam ter trabalhado. Metade do tempo, que já era 1 hora, já era curto, já tinha ido embora.
E quando eles chegam lá, deve ter trabalhado ali 20 minutos, meia hora no máximo. 15 minutos para o café, cafezinho da tarde, né? Aquela pausa, ainda vai, né, fazer o número 2 remunerado, né? Que no trabalho, né? O pessoal não está mais indo no banheiro em casa, vai no banheiro no trabalho que é pago, né? E aí chega lá, trabalhou, chega na hora de receber, o patrão manda chamar todo mundo. Era comum o patrão, ao final do dia do trabalho, pagar os seus trabalhadores. Ele chama aqueles homens para prestação de contas. E ele começa pagando primeiro aqueles que não tinham nem suado. Aqueles que não tinham nem sujado a calça. Vocês já viram aqueles caras, tem uns vídeos na internet dos caras trabalhando, e tem um cara que fica assim, ó, fingindo que está trabalhando assim, olhando assim, só fingindo assim, ele vai assim, tem um cara carregando uma caixa, tamanho de 20, 30 quilos, o cara só ameaça pegar a caixa, aí vai no outro, roda, aí vai no outro, o cara nem trabalha. E o patrão chama aqueles primeiro, os últimos. Chama os últimos para prestar conta. Chega na hora de prestar conta, o que os últimos esperavam receber? O que os últimos esperavam receber? Quase nada. Uma fração. Um trocado. Vamos dizer que se o salário fosse, a paga do dia fosse R$120, R$150, eles esperavam ali receber seus 10, 15 reais. 15 reais. E o cara ainda ia ficar feliz, falou, não fiz nada, já tem o da cerveja, né, o da Coca-Cola, né, já tem ali 15 reais ali do lanche, não fiz nada, tá legal, tá bom. E o patrão vai e paga um dia inteiro de trabalho. Puf, um denário. Eita, o cara que está atrás fala, ô glória. Jesus amado. E o cara que está do lado, atrás, assim, na fila, assim, fala assim, será que ele vai me dar um denário também? Olha, eu não mereço, eu não sei, nem vi o que esse cara estava fazendo, eu não sei nem se ele trabalhou. Eu sei que eu só enrolei, mas e agora? E aí, de repente, o cara vai lá, um denário. Aí o outro tá atrás falou, eita glória, é hoje. Rapaz, não fiz quase nada, recebi um denário. Aí o outro que está atrás falou assim, eu não estou entendendo nada. O do meio-dia falou assim, ele está pagando um denário para o cara que trabalhou nem uma hora. Ah, mas eu não sei qual foi o combinado deles. Ele falou que ia me pagar o que é justo. Se pagar metade para mim, eu trabalhei só metade do dia, tá bom. Eu não vou reclamar. E ele vai, um denário. Aí o cara, ô glória, ganhou o dobro do que merecia, um denário, terra, manto. E o cara sai feliz, né? E de repente vai indo. E os últimos estão olhando, os que chegaram primeiro estão olhando, os que estão por último na fila, estão falando assim, estourei. É hoje. Eu vou sair daqui no mínimo com 5 denários. Pô, cheguei primeiro, carreguei mais peso que todo mundo, estou todo sujo, suado, cansado. É chegar em casa, tomar um banho e dormir. Não vou nem dar um beijo na nega, né? Porque eu não estou aguentando nada. Vou receber hoje, pelo menos eu vou fazer a boa. De repente chegou aqueles que tinham trabalhado um dia inteiro, o cara trabalhou o dia inteirinho, recebeu um denário. De repente, chegou no final, aquela reunião que parece reunião do sindicato, né? Chamaram o sindicato dos trabalhadores na vinha. E aí, de repente, o sindicato dos trabalhadores na vinha falaram assim, o cara é injusto. Porque ele pagou mais para aquele... Porque ele pagou mais para aquele que trabalhou menos. E ele pagou menos para aquele que não trabalhou. Ele pagou a mesma coisa para quem trabalhou muito. A gente deveria ter recebido mais. Aí o líder do sindicato chamou o senhor e falou assim, chefe, seguinte, queremos receber o que nos é devido. O que é devido? Falou assim, o senhor pagou um denário para quem trabalhou só 1 hora. E deu a mesma quantidade para a gente. Falou, amigo, quando eu chamei vocês, eu falei que ia pagar quanto? 1 denário. Quanto você recebeu? 1 denário. Então, some daqui.
que você está reclamando? Você está reclamando o que eu faço com o meu dinheiro? Se eu paguei mais para quem merecia receber menos, eu fui injusto porque eu paguei exatamente o que eu deveria ter pago para você? Olha só o que ele falou. E aí o que ele diz para aqueles homens? Ele falou assim, amigo, não fui injusto, você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que Deus nos chamou. O chamado de Deus era de um monte de gente desocupada. Nós éramos gente sem função, sem futuro, e não tínhamos nada para contribuir com o Evangelho. Tem uma frase que as pessoas dizem que não é uma frase que está explícita na Bíblia, mas ela é implícita. Que é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Onde que Deus nos chama? Onde que Deus nos chama? Vocês já viram Deus recrutar pessoas para o ministério de louvor em escola de música? Já viram? Já viram? Vocês já viram Deus recrutar pessoas para adoração em programas de auditório? Já viram? Já viram alguma audição que estava tendo para recrutar para o louvor? Vocês já viram Deus recrutar pastores em faculdades que são reconhecidas por ter uma boa homilética, uma boa retórica, como faculdade de Direito, ou de Filosofia, ou qualquer outro curso que tenha um reconhecido preparo de homilética, de retórica, de argumentação? Já? Vocês já viram Deus recrutar pessoas para administração eclesiástica, nas faculdades de economia ou de administração? Não. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar a gente que não é em alguém que é. Só Ele pode fazer isso. Ele não perguntou se aqueles homens que estavam ali naquele lugar para trabalhar, se eles tinham alguma habilidade com agronomia, ou se eles já tinham colhido algum fruto alguma vez, ou se eles sabiam fazer aquele tipo de trabalho. Ele simplesmente o chama. É assim que Deus faz. Deus simplesmente nos chama. Ele nos chamou. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nós éramos gente que não tinha nada para contribuir com o reino. Nada. A gente não tem nada para contribuir com o reino. Se dependesse da gente, dependesse de mim, nada seria feito. A gente diz que Deus faz, não é por nós, mas apesar de nós. Apesar da minha falha, apesar da minha incapacidade, apesar da minha pouca força, apesar dos meus erros, apesar de mim, Deus faz. Porque o compromisso de Deus é com a sua própria palavra. É Ele que faz. O que Deus está buscando nas pessoas? Deus não está buscando talentos, Ele está buscando disposição, porque o talento é Ele mesmo que dá. Deus busca disposição, Deus não busca talento. Deus busca disposição. Quando Deus encontra disposição, é Ele próprio quem dá o talento. E Ele chama a cada um segundo a sua própria disponibilidade. Tem gente que chega pronto para trabalhar. Tem gente que chega ali no gás. Às vezes eu vou para a academia, eu chego, eu vejo alguém fazendo academia, eu canso de ver a pessoa fazendo. Eu canso. Uns caras que parece que tem 4 pulmão.
Você cansa só de olhar. Fala assim, Jesus, se eu fizer esse aquecimento, eu vou embora para casa, não faço nem o rola, não faço nem a musculação, vou embora. A minha disposição é outra. Da mesma forma, no reino, existem pessoas que vieram antes de nós. Os que vieram e foram chamados primeiros. A gente olhar para a história dos homens da Bíblia. Homens que a Bíblia vai dizer que a terra não era digno de tê-los. Homem que a Bíblia vai dizer que a terra não era digno de que eles pisassem na terra. Homens como Moisés, homens como Abraão, homens como Josué, homens como Jacó, homens como Davi, homens como Gideão, homens que a Bíblia vai dizer que estão ali listados na galeria dos heróis da fé, homens como Daniel, que a Bíblia vai dizer assim que ele era desejado nos céus. Homem que era tão importante para Deus, que não conheceu a morte como Enoque e Elias. Homens que estavam dispostos a dar a vida pelo Evangelho. A gente não consegue nem chegar às 9 horas da manhã para assistir uma aula de escola dominical. Será que a gente está listado como aqueles que chegam primeiro, aquecem, trabalham o dia inteiro? Ou está mais parecido com aquele desocupado das 5 horas da tarde, que está ali só indo, porque ainda tem 20 minutos de trajeto de ida, 20 minutos de volta, na conta é no máximo 30 minutos de trabalho, com 15 minutos de café, falar, então eu vou. Será que nós seremos incluídos na lista daqueles que trabalham, chegam cedo, dão a vida pelo Evangelho? Homens que a Bíblia vai dizer que deram a sua vida pelo Evangelho. Abandonaram tudo para servir e seguir a Jesus. Abandonaram a casa, abandonaram família, abandonaram bens, abandonaram honra, abandonaram títulos, abandonaram tudo. Como diz a palavra do Senhor que Paulo fez, tudo que ele tinha que era importante, ele reputou por nada, por perda, por lixo, menos que lixo, por amor a Cristo. E aí, a gente vai ver que esses homens que vieram primeiro, e nós que somos os trabalhadores da última hora, nós que somos os últimos trabalhadores, vocês acham que a colheita está longe? Até quem não é cristão consegue enxergar que está acontecendo alguma coisa que vai mudar o rumo da humanidade. Eles não sabem explicar o que é. Eles não sabem dizer o que é. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os cientistas têm uma forma de calcular o quão próximo nós estamos do fim do mundo. Vocês já ouviram falar disso? O que eles interpretam como sendo o fim do mundo. Ou a extinção da raça humana. Ou o apocalipse do ponto de vista deles. E faltam algo próximo de 1 minuto para o fim do mundo, segundo a conta deles. A gente vive em iminência de guerras, a gente vive em meio a tragédias, a gente vive em meio à iminência de destruições atômicas. Essa semana a Rússia fez uma ameaça, dizendo que poderia atacar países que fazem parte da ONU com uma bomba atômica. E muita gente vive como se não houvesse amanhã. E o que Jesus diz? Que na época da volta de Cristo, será exatamente igual como foi na época de Noé. Como que foi na época de Noé? Noé sozinho, ele e a sua família construindo uma arca, que dá mais ou menos daqui até o final da rua. A arca. Todo mundo podia ver a arca. Todo mundo passava e via a arca. Mas as pessoas faziam planos sempre para o dia seguinte. E Noé está falando, vai chover. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se converter.
E não é estar anunciando ali. E as pessoas viviam como se aquilo não fosse importante ou como se aquilo não fosse verdade. Olha onde Deus levanta uma pessoa para falar a respeito de juízo, a respeito da volta dele. No meio do Carnaval de Salvador. O maior carnaval de rua, um dos maiores carnavais de rua do mundo, no meio do Carnaval de Salvador. Uma pessoa está falando assim: Jesus está voltando. Milhões de pessoas estão ali e milhares estão vendo ali pela televisão e pelo YouTube. A maioria o que faz? Ri. Alguém, depois daquela mensagem, conheceu alguém que falou assim: Deus falou comigo, porque alguém disse no Carnaval de Salvador que Jesus estava voltando e veio para a igreja no culto seguinte? Alguém conhece alguém que foi para a igreja por causa dessa mensagem? Não. O que vai acontecer com as pessoas que estavam lá no Carnaval esse ano? Vão estar lá o ano que vem. E no outro, e no outro, e no outro, até que Jesus volte. Só que assim como aquele senhor chama os trabalhadores para a vinha, porque a colheita está muito próxima, já é tempo de colheita, e Deus está chamando pessoas para trabalhar, e há uma recompensa, e a nossa recompensa não vai ser menor do que quem trabalhou o dia inteiro, quem se esforçou mais, quem se esforçou menos. A nossa recompensa não será menor, porque o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus justo. Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado. Mas assim como Ele chama aqueles trabalhadores para prestar conta, Deus também vai chamar cada um de nós para prestar contas com Ele. Deus não vai nos chamar. Vai nos chamar. E aqui você pode pensar assim: eu estou tranquilo. Tanto faz se eu sou trabalhador da 1h, do meio-dia, das 9h ou das 6h da manhã, eu vou receber a mesma coisa que a pastora Meire. Glória a Deus. Quero nem saber. Só que a Bíblia diz que existe uma coisa que é a parábola dos talentos. Vai dizer que Deus dá 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. E muita gente tem achado que pode simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira, relaxadamente, sem diligência, sem responsabilidade, sem afinco. Acha que pode simplesmente fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Mas o nosso Deus, que Ele é justo, Ele vai nos chamar para prestar conta com eles, e a gente vai ter que apresentar aquilo que Deus nos deu. Deus não exige de nós talento, Deus não exige de nós dons, mas Ele nos cobra segundo aquilo que Ele nos dá. O que Ele exige de nós? Disposição. Uma outra coisa que a gente vê nessa passagem é a inveja. Muitas vezes nós somos tentados a achar que não é justo o que uma outra pessoa recebe. Isso acontece em vários exemplos na Bíblia. Tem um vídeo que eu vi assim, a gente usa os exemplos que a gente tem. E hoje em dia, as redes sociais estão presentes na vida de todo mundo. E um pai tem 2 filhos, ele chama um dos filhos e ele dá um chocolate para o filho. E pergunta para o filho assim: você está feliz que você ganhou um chocolate? O filho falou assim: sim. E o sorriso do filho de orelha a orelha. E de repente o pai pega o outro filho, ao invés de dar 1 chocolate, ele dá 2 chocolates. O filho que tinha recebido 1, o que acontece com ele? Na hora, ele fecha a cara. E ele faz cara de choro. E o pai pergunta para ele assim: por que você está com cara de choro? Porque você deu 2 para ele. Fala assim: você não tinha nenhum. Você ganhou 1 e ficou alegre com 1, e porque o outro ganhou 2, você ficou triste porque você ganhou 1 só? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser aquele que acha que Deus é injusto, ou que a gente está recebendo menos do que a gente merece. Eu já falei para vocês o que vocês merecem? Já falei?
Já falei para vocês o que vocês merecem? Quem não sabe o que vocês merecem? Não sabe? O que nós merecemos? Se a gente for falar de mérito, eu mereço. A gente não tem esse negócio de indulgência, chega no final do dia cansado, passa na doceria e fala assim, eu vou comprar um doce que eu mereço. Eu vou comer um lanche do Mac porque eu mereço. Não é? Você fala isso, Camila? Quem? Cadê Yasmin? Eu mereço. A gente não fala isso? Eu mereço. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, vou comer um lanche que eu mereço. Alguém já ouviu alguém orando? E eu sei que vocês já ouviram. Alguém orando e falando assim, Senhor, se tenho eu no crédito do céu contigo. Já ouviram? Sabe qual que é a má notícia? É que você não tem crédito. É que a única coisa que a gente merece é o inferno. A única coisa que a gente merece é o inferno. Por merecimento, a gente só teria o inferno. Então, se você acha que você pode dizer para Deus assim, Senhor, eu mereço mais, o Senhor vai falar, merece mesmo. Mas merece muito mais. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, o que é misericórdia? É Deus não nos dar o que nós merecemos. Se meu filho faz uma coisa errada, ele merece uma surra, ele não toma uma surra, é por causa dele ou é porque eu exerci minha misericórdia? Ele merece a surra. Ele fez uma coisa errada, ele merece uma surra. E se ele não toma a surra, é por causa dele? Sim ou não? Não. É por causa da minha misericórdia. E Deus exerce misericórdia, não nos dando aquilo que merecemos. Só que Deus faz mais, Ele não dá aquilo que merecemos e dá aquilo que não merecemos, que é o céu. O que Jesus fala para os discípulos? Que eles não deveriam se preocupar com uma herança terrena, com uma recompensa terrena, porque por fim eles herdariam a vida eterna. E isso não era por mérito, era simplesmente pela graça de Deus. Era simplesmente pela graça de Deus. E nós que somos os trabalhadores da última hora, não é porque a gente está na última hora, porque a gente foi chamado que estava na praça desocupado e dando desculpa o dia inteiro para não trabalhar, para não fazer, para não se gastar, não cansar, não suar a camisa, não se sujar. A gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer com diligência, a gente tem que fazer da melhor forma possível, porque o nosso Deus ele é misericordioso e o nosso Deus é gracioso. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Para as mulheres da igreja saberem como são os homens da igreja. Eu sei que vocês sabem em casa, mas e na igreja? Fala. A gente fez um churrasco no último PG do ano. Quantas pessoas tinha? Mais de 20. A gente estava com um problema na igreja. Precisava vir aqui resolver o encanamento da igreja. Quantas pessoas vieram? 2. 2. Alguém pode falar, eu não sou encanador. Alguém pode falar, eu não manjo nada de obra. Alguém pode falar, se fosse outra coisa, podia contar comigo. E todo mundo tinha um compromisso. Normal. Todo mundo. Quando chega no final do dia, o Senhor fala assim, onde que vocês estavam, seus desocupados, que não fizeram nada até agora? Olha o que aqueles homens falam. Ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Estava aqui o dia inteiro. Aí o Senhor fala assim, larga de ser mentiroso, que já é a 4ª vez que eu passo aqui, não te vi aqui nem uma vez. Será que as nossas desculpas colam para Deus? Será que as nossas desculpas se justificam diante de Deus?
dos nossos atrasos, das nossas faltas, da gente fazer as coisas de qualquer jeito. Mas Deus chamou você, e ainda te chamou de desocupado, mas disse que tem lugar para você na seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se tem uma coisa que não falta trabalho, é na igreja. Não falta. Não falta trabalho na igreja. Não falta. Não falta. E ontem eu falei para uma pessoa, a gente estava no treinamento, a gente estava conversando e falamos, aquilo que você vê, o que significa isso? Aquilo que você vê é o quê? É o seu chamado. É o que Deus está te colocando para você fazer. Aquilo que você vê como um problema, uma coisa que precisa ser resolvida, muito provavelmente é o seu chamado. Só que a gente está na praça, jogando xadrez, jogando dominó, jogando conversa fora, enquanto tem gente trabalhando. Até o momento que Deus chega e fala assim, e aí, desocupado, vamos? E Deus está te chamando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, e aí, desocupado, vamos? Pode falar, pode falar. Sem medo. Ó. Olha só. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Bora fazer a obra? Bora trabalhar? Bora pôr a mão no arado? Bora contribuir com essa obra? Ah, mas eu não tenho nenhuma capacidade. Fala assim, ah, mas eu não tenho nenhuma capacidade. Fala. Fala mais alto, eu não ouvi. Deus não escolhe os capacitados, não chama os capacitados, como que é? Mas não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Está escrito aonde? Em algum para-choque de caminhão eu já vi. Será que no exército de Saul não tinha ninguém mais capacitado que Davi? Vocês acham que não tinha? Ninguém mais alto, ninguém mais forte, ninguém mais hábil, ninguém mais experiente. Mas Deus tira Davi lá de trás da malhada. Para que Davi servia? Para que Davi servia? Carregar a marmita. Para que Davi servia? Carregar a marmita. Marmiteiro. Ele ia para levar a marmita para os irmãos. Porque o que os irmãos faziam era muito mais importante. Os irmãos eram soldados do exército de Israel. Não era pouca coisa. E Davi, além de ser um carregador de marmita, ele também era alguém muito, iFood, muito, mas muito, muito, muito corajoso. Porque só alguém corajoso entra num lugar caçando problema. Pastor, o que tem para fazer? Pastor, que dia que a gente vai arrumar ali a pintura ali, que desde a reforma de novembro parou e ninguém pintou? Pastor, por que ainda não tem água no banheiro masculino e a gente está tendo que lavar a mão no banheiro feminino? Ou vocês não estão lavando a mão? Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, Covid está aí. Tem que lavar a mão, pelo menos para... Não é verdade? Pastor, que dia que a gente vai começar a arrumar lá em cima? Pastor, o que está faltando para a gente melhorar a transmissão a transmissão de vídeo? Pastor, o que falta para a gente melhorar o som da igreja? E aí? Vamos sair da praça? Vamos sair da praça? Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações e que essa palavra fale conosco também durante a semana. Glória a Deus.